Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Júnior Talhaferri, nós estamos aqui para mais um bate-papo no podcast da Lion Force Franchising e hoje eu tenho uma visita ilustre aqui, lá de Severínia. Ela é jornalista, roteirista, influencer digital, edita vídeos, apresentadora, enfim, Rafaela Gazeta. Isso Tudo mesmo. bem, Rafa? Tudo bem, Gina, é um prazer estar aqui. Estou muito feliz. Estou me sentindo muito chique. Tá muito chique. Que legal, que muito legal. chique. A Rafa, ela é uma pessoa que nos presta serviço pra gente também. Sim. Tem vídeos da Rafa, Sim. A criação de conteúdo, né? Então a Rafaela, ela cuida de tudo. Então a empresa, ela precisa de um vídeo institucional, por exemplo. A Rafa faz o roteiro, faz a gravação e edita o vídeo. A edição e mando. Vamos falar um pouquinho do seu dia a dia. Quem é a Rafaela? Bom, a Rafaela vai fazer 33 anos agora em abril. E sou formada em jornalismo há mais de 10 anos, fiz em Piracicaba, saí de Severino, fui para uma cidade grande, foi lá que eu cresci, que assim, né, a parte adulta da minha vida. E aí voltei para cá, faz 5 anos que eu tô na região de novo, e hoje só trabalho, faz mais ou menos 2 anos que eu só trabalho com influência digital. E aí consegui mesclar isso com o jornalismo, então eu consigo... Você é formada em jornalismo? Sou formada em jornalismo e fiz uma especialização na época em assessoria de imprensa, porque eu saí da faculdade e já fui fazer assessoria para prefeitos. Eu trabalhei em política durante 8 anos da minha vida. Apresentando? Fazendo campanhas políticas, eu fiz 2 campanhas políticas, 3, todos os prefeitos ganharam, que bom, graças a Deus. As 3 campanhas, então eu já saí da faculdade com 22 anos fazendo campanha política. E aí fui para assessoria de imprensa, me especializei na época, fiquei em 8, quase 10 anos em política. Saí agora faz 2 anos, depois da pandemia. Então, a minha vida inteira eu trabalhei nessa área, que é uma área que eu gosto muito. Mas acho que tudo tem um tempo na vida, né? E hoje eu mergulhei... Carreira solo. Carreira solo, tenho a minha própria empresa, né? Com o meu CNPJ, com as Só não minhas falei que era coisas, empresária, então, e não falei do seu curso de oratória sou... também. Tem um curso de oratória. Recentemente também me especializei em oratória. Então, hoje eu estou nesse nicho aí do jornalismo, mas faço essa parte de influência digital estratégica e crio conteúdos para empresas também, né? Legal. Quando você decidiu, falou assim, agora eu vou ser uma influencer digital, porque quem acompanha você nas redes sociais, você postou recentemente um Reels mostrando você no começo e você depois, né? Foi. A evolução é surreal. Apesar de eu ser comunicadora, ser jornalista, trabalhar em rádio, muita coisa, quando você coloca a sua cara na internet, é muito diferente. As pessoas, a gente tem medo das críticas, do que as pessoas vão falar. Nossa, quem que a Rafaela acha que ela é? Virou o quê? Agora blogueirinha? Blogueirinha de Severínia. De Severínia, né? Tá se achando. Então, a gente tem muito medo das críticas. Principalmente, o que a pessoa vai falar, o que a minha família vai falar. Todo mundo é assim. Hoje eu converso com muita gente, o grande medo é esse. E aí, em 2020, eu fiz a última campanha política, foi para prefeitos, e aí eu não consegui nada, assim, eu fiz só as campanhas e fiquei desempregada. Em março de 2021, eu entrei numa rádio, aí veio de novo a pandemia severa, todo mundo para casa, mandou todo mundo embora, eu fiquei 1 mês exatamente trabalhando. Voltei para casa, assim, muito desanimada. Eu falei, cara, o que eu vou fazer da minha vida? Porque tô cansada de ficar dependendo dos outros, e essa coisa de pandemia... Eu moro com os meus pais, voltei a morar com os meus pais, né, quando eu voltei para Severínia. E eu falei, você quer saber de uma coisa? Eu percebia que na minha região ali, não só ali, né, mas assim, a gente tem muitas vezes dificuldade de encontrar pessoas para fazer propaganda da nossa empresa. Principalmente em cidade pequena. A gente mesmo faz o nosso bolo, né? A gente faz tudo. A gente é o editor, a que cuida da parte da comida, a gente que cuida do setor financeiro. É uma pessoa só que faz tudo. Certo. Eu vi que tinha dificuldades ali. De alguém... Nossa, eu preciso de um profissional para me ajudar. Eu falei, cara, eu vou começar a oferecer esse tipo de serviço. De influência. Eu posso te ajudar a cuidar do teu Instagram, posso te oferecer um tipo de serviço. Criei o Divulga Severínia. Era certo. Só local. Só.
Era um guia comercial Era ou um era guia comercial. Um guia comercial. Era só isso. Então você falava assim, Rafaela, quanto custa pra eu pôr a minha logo no teu Instagram? Eu abri um Instagram pra isso. Era R$20. Ah, era um guia comercial, mas no Instagram, não No era Instagram. um guia de site. Não, Ah, entendi. no Instagram. Eu abri um Instagram, chamava Divulga Severínia, e uma página no Facebook, era R$20 pra você colocar a sua logo ali. Legal. Ela ficava ali e eu falava ainda da tua empresa nos stories. Então era isso. Ficava pra sempre. Era vintão pra sempre. Vitalício. Vitalício. Pô, uma hora vai acabar isso aí, então não vai me dar mais dinheiro, é vitalício. É. Isso ficou durante uns meses. Uhum. Aí começaram a me falar, Rafaela, não é assim, vamos mudar isso, né? Precisa ser mensal, precisa ter uns destaques nesse guia, cobra um pouquinho mais. Exatamente, mas meu pai falou, Rafaela, não tá muito barato isso não. Falei, pai, eu preciso começar, as pessoas precisam me conhecer, saber do meu trabalho e, então assim, R$20. Até que eu consegui meu primeiro cliente fixo, faz exatamente 2 anos que eu tô com eles, então eles foram meu primeiro. É uma escola? É uma franquia Uma de franquia. odonto. Odonto. Que tá comigo Você também desde essa época. cuida de escola, tem uma escola também que você Eu tenho curso, vários né? segmentos, Sim. tenho. E, então, eles foram meu primeiro cliente que apostou em mim. Como chama? Oral Unique. Legal. Eles estão comigo desde essa época, foi a transição do Divulga Severínia para Divulga por Rafa Gazeta. Aí eu mudei o nome e comecei a expandir. Então, hoje, eu tenho clientes aqui, por exemplo, vocês. Tem Olímpia, tenho em Piracicaba, que eu consigo fazer à distância. Piracicaba? Que eu morei lá, então eu consigo fazer à distância. Que serviço você presta para Piracicaba, Piracicaba, por exemplo? por exemplo, ou gerenciamento de mídia, eu consigo ajudar pessoas que têm uma empresa lá, direciono como é que elas fazem o Instagram delas, a rede social, e locução. Faço muita locução para lá, para empresas, revistas. Vai ter um institucional aqui, Rafaela, dia tal. Você faz a nossa locução? Então, eu faço também. Que legal. Então, hoje eu consigo... Então, não é mais Divulga Severínia, divulga por Rafa Gazeta. E eu consegui abranger. Tenho hoje em Barretos, né, clientes em Cajubi, região daqui, de fora, de longe, que eu consigo manter esse De tipo Severínia para o mundo. Severínia para o mundo. Isso aí. Tem 5 mil habitantes em Severínia? Aqui 5, quase Quanto? 20. Bastante. Não, eu achava que era menor. Não, tem Legal. 18. 18 mil. Não, 18. bacana. E você carrega no peito a cidade, eu sei que você tem um carinho imenso pela cidade. E é ali que você aprendeu. O Divulga Severínia foi uma escola. Foi uma escola para você. Viu o que deveria fazer, o que não deveria fazer. E o que não deveria. Mais o que não deveria do que deveria, né? E aí, então você atua na locução, aí você também pega essas redes sociais dos clientes, enfim. Mas você tem bem definido quais são os produtos que você comercializa? Porque eu percebo que você tem muita coisa. E a minha pergunta, na verdade, é como controlar isso? O que me dá dinheiro, o que não me dá dinheiro, o que eu estou focando está dando certo, não está? E aí, como que você lida com isso? Ou o que vai aparecendo, você vai fazendo? Não é assim. Primeiro que... Na minha profissão, como eu comecei agora como influenciadora, então eu tenho muita responsabilidade, porque o influenciador ele tem o trabalho de influenciar, de mudar o pensamento de alguém, de fazer as pessoas comprarem alguma coisa pelo que ele está falando. Ele tem que ter um poder de persuasão muito grande, de credibilidade também. Então, por isso que eu tenho que procurar ter uma postura, uma imagem, eu me preocupo com isso, não é todo influenciador que pensa assim, mas eu me preocupo. Então, se eu tô com empresas hoje, a maioria das empresas que eu tô hoje são franquias. São grandes marcas. Grandes marcas, marcas de óculos, marcas de odontologia, marcas de restaurantes, então, são empresas que falam, eu quero a sua cara. E dá uma validação. E valida o teu profissional, né? Então eu tenho que tomar muito cuidado com a minha imagem hoje. E eu tenho o meu segmento. Olha, eu tenho 2 vertentes. As pessoas ontem me perguntaram, Rafaela, o que você faz? Eu quero conhecer mais sobre o seu trabalho. Uma empresa de buffet infantil, de Olímpia. Eu falei, olha, eu trabalho com 2 vertentes. Então eu consigo criar conteúdos para você, para tua rede social, ou deixar a tua empresa conhecida pelo meu Instagram, que seria a influência digital. Ele falou, não, eu já tenho uma empresa que faz isso pra mim, de gerenciamento. Então, o que eu quero de você? Eu quero produzir um vídeo, quero que você faça um vídeo como eu fiz o teu. Eu quero que você venha aqui, apresente a minha marca, faça a narração, faça a apresentação, o institucional. roteiro. Exatamente. Então, hoje eu tenho equipamentos para isso. Eu não sou uma agência, tá? Mas eu consigo produzir como tal. Não, posso contar essa historinha? Claro. Essa historinha é muito boa. Que história? Vamos lá.
Escuta essa. Rafaela, eu conheci você de uma reunião de política até aqui no Navarro, 2020, né, exatamente. Tal. E aí vi você postando o poder da rede social. Na verdade, eu costumo falar que eu não sou um comprador de rede social. Porém, eu via que você era boa profissional, contando a sua história e tal. Falei, cara, dá certinho pra fazer um vídeo institucional pra gente. Aí foi quando eu entrei em contato com você. E eu perguntei, você grava com uma câmera? Não, eu gravo com meu celular. Eu falei, celular? É. E a edição? Eu edito. Mas aonde? No celular. Eu falei, você tá de brincadeira. Né? Ela falou, mas eu tô trocando, que agora eu vou comprar um iPhone. Eu falei, opa, então, peraí. Embora eu achava que era iPhone. Eu lembro, você perguntou se não era iPhone, não? Eu falei, não, é um Samsung S20. E a qualidade do vídeo, impecável. Então, aí você veio, gravou com o iPhone, né? Hoje ela já tem outras formas de edição, né? Tá crescendo, graças a Deus. Mas é uma história verídica. Sim. Ela faz tudo ela, né? Então eu admiro, porque tem pessoas que travam. Eu preciso ter alguém para fazer isso. Eu preciso ter uma outra pessoa. Meu amigo, você não tem condição? Vai e faz. Vai acontecendo as coisas, igual você já está se estruturando. Assim. Hoje você vai fazer um vídeo para nós de 3 marcas nossas já, né? Por quê? Fez um bem feito, mas veio e fez. Fiz algumas exigências, menos batom, cabelo cortado, não é? Cabelo pulado, tem umas exigências lá, né? E depois, mas fez e ficou muito bacana, né? Então, eu falo muito isso no meu Instagram, Júnior, porque as pessoas, elas esperam para ter as coisas para começar. Se eu tiver, olha, eu comecei então em março, abril de 2021 a minha empresa. Se eu tivesse esperado para ter o meu iPhone, eu teria começado agora em outubro, porque eu comprei em outubro. Pois é. Então, assim, eu comecei com S9, aí depois eu comprei, a primeira coisa que eu tinha, então era um S9, eu comprei uma luz de LED que eu segurava na mão, as pessoas tinham que segurar a luz pra mim, não tinha nem tripé. Mas eu segurei a luz pra você no dia da Você gravação. chegou a segurar? Segurei. Aquela agora não é mais. Foi uma minha, eu segurei. Tua? Eu segurei. Eu tinha que levar essa luz na mão e tinha um microfone. Até um outro, não era eles que eu trouxe. Depois, aí eu tive um tripé. Então, tudo foi... Eu tive que começar. Agora, se eu tivesse esperado agora para ter um super equipamento... eu ia ter 2 anos da minha vida. E as pessoas ainda estão nessa. Não, porque eu não tenho o melhor isso. Porque eu não tenho... Cara, não pensa assim. Eu consegui... Todas as empresas que estão comigo hoje... É aquelas do Samsung lá atrás. São do Samsung lá atrás. Que nunca... A10, falou A20? O primeiro, A9? O primeiro era o S9. S9, Aí que eu pulei pro S20, agora eu tô com o iPhone. Mas assim, tudo que eu conquistei até hoje foi com o que eu tinha. E claro que eu sempre procurei o melhor, lógico. Sim. Então, se eu tinha um celular que era inferior, eu prezava muito pela iluminação, pela a qualidade na hora da edição, né, pra não deixar cair. Então, eu sou muito exigente com isso. Mas se eu ficasse, nossa, meu Deus, sabe, fazendo de coitadinha, ou vendendo a minha alma só para ter um celular, não é assim. As pessoas... Na verdade, você não tem por luxo, né? Você tem por eu necessidade. preciso. Eu jamais compraria. Eu até comentei Por que não? Compra sim, pô. Não, porque eu falo assim, se eu não tivesse... Talvez naquele momento, não, mas por luxo, mas por necessidade. Exato. Eu falei, eu não compraria um celular hoje de X nesse momento. Mas é uma necessidade, é um investimento no meu trabalho. E eu sei que isso vai... todo mundo percebeu. A hora que eu comecei a postar os vídeos... Muda demais. Nossa, Fela, você mudou de celular, né? Nossa, Fela, é muito, realmente faz diferença. Mas eu não me prendi a esse tipo de luxo, entendeu? Porque eu não teria avançado e conquistado tudo que eu conquistei. Você não tinha plano B. Não. Na verdade, você já sabia o que você queria e falou, agora eu vou pra cima. Né? Não tinha escolha. Ou você ia trabalhar numa loja, não menosprezando que trabalhar, pelo amor de Deus, por favor. Eu mandei currículos para lojas, para restaurantes. Eu cheguei numa fase, porque assim, mesmo morando com os meus pais, eu não gosto desse negócio de ficar dependendo de pessoas. Como eu morei fora 10 anos... Queria uma independência, né? Não, então não dá. Pai, mãe, viver de mesada? De jeito nenhum, 30 anos. Então, eu mandava currículo para hotel, na época, em Olímpia, vários hotéis, mandei currículo para... Quando você parou com a política, né? Tá. Eu fiquei mal, assim, por ficar desempregada. Porque eu nunca tinha ficado desempregada. Eu saí da faculdade em 2012, empregada, sem diploma ainda. Então, a minha vida inteira eu trabalhei e aconteceu agora na pandemia, eu fiquei desesperada. Então, eu nunca tive vergonha, assim, não, falei, se precisar trabalhar ficar ali no balcão de um hotel, eu vou ficar. Né? E graças a Deus me deu esse insight, assim, esse start de montar minha própria empresa. E eu tô até hoje, e tá indo muito bem. Graças a Deus. Ô, Rafa, quando você vai criar um conteúdo,
que agora eu vou... o pessoal que assiste nossos vídeos tem muitos franqueados no dia a dia. Por exemplo, da Achei no Pão. Eles trabalham com uma mídia de publicidade, saquinhos de pão, que é uma mídia offline. Sim. Eu sempre falo que Instagram, Facebook, redes sociais em geral, não é concorrente da Achei no Pão. São nichos distintos e a empresa tem que estar em todas. Sim. Ela tem que estar ali no Instagram, tem que estar no saquinho de pão. Tem condições de estar no outdoor? Vê se a estratégia, o público vai passar ali na frente é bom. Para você, esteja também. Várias frentes, né? Mas eu sinto que o pessoal tem dificuldade para iniciar. Ter a primeira, igual você falou, no começo é complicado. Gravar o primeiro vídeo, às vezes eu me pego também assim, nossa, tem que gravar, não ficou bom, volta, não ficou bom, volta, né? Mas como que você define qual tipo de conteúdo, você falou sobre responsabilidade, qual tipo de conteúdo você define para o seu cliente e o que você sugere para os franqueados da Achei no Pão, por exemplo, que trabalha com uma mídia, utilizar as redes sociais da Achei no Pão da franquia dele na cidade dele? Como que ele captaria clientes Que tipo de conteúdo, que tipo de conteúdo ele usaria, que ele faria o franqueado para que ele possa engajar mais o cliente dele. Por exemplo, eu deixei lá o saquinho de pão na padaria. Eu falo para eles, né? Vai lá, pega o saquinho de pão, faz um o story. Então não estou errado. Não, claro que não. Marca o cliente. O que eu sempre falo, Júnior, e para todo mundo, quem não é visto não é lembrado. Isso. Primórdios do marketing, Nossa, né? isso aí é uma coisa assim. Não adianta você ter o melhor bolo do mundo, você fazer o melhor. Essa taça, vamos supor que essa taça foi feita por mim. É uma taça assim, o vidro veio lá da França, é uma coisa surreal. Se eu não mostro essa taça, se eu não falo dela, que importância ela vai ter? Adianta eu ter um super preço de valor agregado aqui se eu nunca falei dela, nunca. Para a pessoa é uma taça. É uma taça. Uma taça comum. É uma taça exatamente comum, como uma outra. Cadê o valor que eu estou colocando nela? Então, se eu não falo dela, né, ela não vai ter a diferença entre um outro produto. Então, eu sempre falo isso. As pessoas me procuram, eu falo, por que você quer aparecer? Não, porque eu quero atrair cliente. Porque eu tenho o único bolo da cidade que tem a cereja lá da Itália é a minha. Nossa, ninguém sabe isso. Essa é a cereja do bolo mesmo. Pelo amor de Deus, né? Então, qual o diferencial da sua marca? E aí, quando a gente começa a produzir conteúdo e quando você quer ser visto, primeiro, você vai falar da tua marca. Então, Achei no Pão. Eu tenho uma franquia. Como que eu vou falar da minha franquia? É só ficar falando, gente, olha, eu tenho uma franquia. Não, é mostrar. As pessoas gostam de ver, Júnior. Não adianta eu falar, gente, eu tenho uma taça. Vocês não têm noção. A minha taça... Não. Eu tenho uma taça. Vocês não têm noção. É mostrar. As pessoas gostam de ver, de ver o outro pegando. Eu, quando vou fazer propaganda, eu como mesmo. Eu tô ali fazendo, eu mostro mesmo. Se eu vou fazer um procedimento, é cabelo, tudo que eu vou fazer, eu mostro na realidade, as pessoas gostam de ver. Então, se ele tá lá, o saquinho na própria padaria, mostrar como que funciona a própria propaganda. Olha, sua propaganda vai ficar aqui, os espaços são esses, sai direto da padaria, vai direto para casa da pessoa, na mesa da pessoa, né? É algo offline, mas ele tá ali vendo, ele tá olhando, vai chegar o... É palpável, igual você disse. É palpável, sabe? Né? Então, esse tipo de conteúdo. Agora, se a pessoa não mostra, se ela não fala, dificilmente ela vai atrair públicos diferentes, né? diferentes. Porque nós acreditamos sim no PAP, a venda ali, mas ele pode escalar através das redes sociais, pegar mais pessoas. E às vezes ele vai chegar em determinados locais, já ouvi falar sobre, viu na rede social, né? Então facilita até numa abordagem do PAP. Muito. E como você prepara um conteúdo para uma empresa parceira? O que você analisa antes de preparar um conteúdo? Você falou que cuida de várias empresas. Sim. Bom, hoje eu vou preparar um conteúdo para clínica de odontologia. O que você analisa? Primeiro assim, toda vez que alguém me procura, então eu sempre pergunto qual é o objetivo dela. O objetivo, então, é mostrar isso. Não, eu quero vender mais, eu quero ficar mais conhecido, enfim. E aí, toda semana que eu tenho gravação, por exemplo, nas minhas empresas, eu tenho a cada 15 dias gravações lá. E eu antes estudo com o dono, com o gerente, enfim, quem vai falar comigo, o que vai ser falado. Eu nunca chego lá e falo, e aí, o que nós vamos falar hoje, show galera? de bola. Não, nunca.
Eu não chego lá com nada preparado, eu já chego com roteiro, eu já chego tudo. Eu falo assim, olha, eu cheguei com essa ideia aqui, fulana, o que você acha? Nossa, amei, vamos fazer. Aí a gente faz ali na hora, tudo antes é programado. Então, olha, essa semana a gente vai ter o dia do dente. Vamos trazer um tema com essa ideia ou contar uma história. Assim, Júnior, eu tenho que ser muito criativa. E é muito difícil. Porque geralmente o cliente não passa a ideia, né? Não. Então, tem cliente que fala, Rafaela, eu quero um vídeo assim, vamos fazer assim, claro. Então, eu vou pegar inspirações e trazer pro meu jeito, né? Mas a maioria sou eu que tenho que... Ele me dá o tema, eu quero falar disso hoje. Agora, quem tem que inventar o roteiro, o jeito que eu vou aparecer no vídeo, como eu vou falar... Outro dia eu apareci andando numa moto. Eu cheguei andando numa moto e eu não dirijo moto. Gente, eu pus a descida assim na banguela e foi. Meu Deus do céu. Mas você sabe que o cliente, quando te contrata, ele entende isso como um diferencial. Porque eu estou contratando uma pessoa especialista em determinado segmento ali e, pô, não quero ter dor de cabeça. Eu quero esse tema aqui. É minha. Esses dias eu fiz eu tenho uma empresa que é um recanto. Você aluga para passar temporadas. Falei, cara, eu já fiz o recanto, eu já falei, o que eu vou fazer dessa vez? Aí eu falei assim, bom, eu vou fazer um tour, então, eu saí de Olímpia e fiz o trecho até chegar no recanto. E eu peguei 2 crianças, que são, um é priminho meu, outro é amiguinho. Eu assisti esse vídeo. E eu peguei, esse vídeo. Nossa, ela ficou engraçada, Ficou bom, eu assisti esse vídeo. Porque eu falei assim, né, tá a fim de dar uma volta Você não comigo? pôs cinto de segurança neles, viu? Você não pôs o cinto. Ah, tá bom. Você tá a fim de dar uma volta Olha os haters. E eles começaram a gritar, então foram comigo. Eu vi. Então eu falei, cara, pra ficar um vídeo mais divertido e chamativo, eu não vou sozinha, porque eu já fui sozinha. Eu vou levar 2 crianças comigo. Foi muito legal. Que eu sei que eles vão amar e vai dar uma criatividade. Era um resort? Então, é um recanto, é como se fosse tinha uma cachoeirinha, eu lembrei. É um lugar lindo. Eu falei, pronto, eu vou levar 2 crianças, que eu tenho certeza que vai dar ibope, e eles vão, sabe assim, vai dar um engajamento legal no vídeo. Foi um sucesso o vídeo. Foi mesmo, foi legal. Muita gente adorou, assim. Então, no celular, você fez tudo? No celular, foi no iPhone. Quem que filmou assim, pra você entrando no carro? Foi a minha assessora, eu tenho uma assessora agora. Tá vendo? Agora tem uma assessora agora. Tá crescendo. Ela que vai comigo. Não vai me começar a cobrar caro minhas coisas depois, hein? Eu tô na época do comecinho, hein? Legal. Então, eu tenho uma ajudante que ela, né, vai comigo, porque para me ajudar nesses momentos aí, né? Então, eu tenho que ser muito criativa, muito para poder pro cliente ficar feliz, né? Para eu dar engajamento para ele e para as pessoas me assistirem. Não adianta ficar lá falando. Então, peraí, são 3 frentes aí, você falou. A satisfação do cliente. Sempre. Gerar engajamento. Também. E as pessoas continuarem te vendo. Porque não adianta nada. Então, que é uma das perguntas que eu separei aqui, quando você vai preparar um conteúdo, você pensa nessas 3 frentes? Sempre. Cliente, o engajamento que eu vou dar e se eu vou dar o retorno para ele. E o seu pessoal também vai continuar te seguindo. Vai. O que a Rafaela está postando cada dia uma coisa? Sim. Conteúdos que não tem muito sentido, também. Então você tem que pensar nisso. Na verdade, o que acontece? A gente perde e ganha seguidor todos os dias. A gente não tem como controlar muito isso, né? A menos que você comece a mudar o seu nicho totalmente, começa a fazer coisas que você nunca fez e começa a desagradar o teu público. Sim. Mas, por exemplo, não gosto mais da Rafaela e paro de seguir. Isso acontece normalmente. Mas eu também tenho que saber. Eu falo, cara, eu tenho que chamar atenção, então eu tenho que pensar em tudo. Eu tenho que pensar na satisfação do cliente, no engajamento que vai dar ali no vídeo e se o meu seguidor vai consumir. Eu tô com um cupom agora de desconto de uma franquia de beleza. E eu tô fazendo procedimentos lá. Os vídeos que eu tô produzindo lá são vídeos muito criativos, desde chegando e não sei o quê. Aí tem um ursinho que eu pego, se eu sentir dor, eu aperto o ursinho lá, não sei o quê. Pra pessoa usar o meu cupom. Então eu tenho que trazer um retorno. Não adianta eu ficar lá falando. Se o meu cliente falar, você não trouxe retorno nenhum pra mim até hoje. Estou aqui, cupom, galera, cupom tal, acessa lá, não gera. Agora, se eu mostro o que eu tô fazendo, eu fiz a minha boca, agora eu fiz botox, aí as pessoas começam a ver, e não sei o que, eu começo a falar e mostrando o resultado, elas querem ver, elas querem, sabe, ver como é que vão ficar as coisas, querem ter noção, aí o comportamento é diferente e eu vou persuadir ela a comprar aquilo, né? Então, o meu papel também não é fácil, não. Sim. É vender, eu tenho que vender. Sim. É uma vendedora. É uma vendedora e você roteirizada, né, assim, meio camuflada, mas eu tô vendendo a empresa. Não deixa de ser, sim. É uma vendedora. Vamos lá, então. Vamos fazer uma
uma simulação aqui. Do Imaginemos que a Rafa tenha um laboratório. Essa parte aqui eu vou encaminhar depois para os franqueados do Plata Laboratório. Tá bom? E aí ele tem um laboratório, a Rafa tem um laboratório e entende que é importante as redes sociais. Ela está fazendo tráfego ali e tal, mas nós sabemos que o tráfego, quando a pessoa vem, ele quer ver conteúdos também. Né? Uma junção. Fez o tráfego, mas chega lá no Instagram, tem nada, não tem um story, não tem nada. Enfim. Se você tivesse um laboratório, como que seria a Rafa, a dona do laboratório, trabalhando as redes sociais dela? Primeiro, eu a dona. Dona, ali a dona, a pessoa responsável, você que cuida da conta. Geralmente o empresário, quando está começando, ele mesmo cuida da conta. Mas vamos imaginar que o empresário ali, a Rafa tem alguém que faz tráfego. Mas eu estou falando de postagens agora. Conteúdos ali. Primeiro, assim, eu ia mostrar, todos os dias eu sempre dou bom dia nas empresas que eu tomo conta. Então, hoje eu estou com 4 empresas que eu tomo conta, né? E tenho essa assessora que me ajuda. Primeiro de tudo, a gente sempre dá um bom dia. Bom dia, você falando? Não, qualquer bom dia. Uma foto, um vídeo. Esse é um bom... Por quê? Os stories é onde as pessoas vão se conectar com você. É ali, eu costumo dizer que é uma janela. Você chega no teu Instagram e a janela tá fechada, parece que não tem ninguém. Fala, nossa, cadê a pessoa? Parece que ela tá 24 horas sumida. Pô, gostei disso. O Stories é a janela da sua empresa? Foi de todas as empresas. Então, mas é uma janela. É a janela eu penso assim. É a janela do meu Instagram. Então, é uma janela que eu vou lá, aperto, falo, nossa, o que a Rafaela tá fazendo agora? Se ela entrar aqui, ela sabe que eu estou exatamente nesse momento. Então, é perigoso. Eu estou nesse momento em Rio Preto. É onde as pessoas se conectam com a gente. Então, ela sabe que eu tô aqui. Daqui a pouco eu tenho uma outra reunião. Você sabe o restaurante que você foi? Isso, lógico. Eu vou postar o que eu quero que elas saibam. Claro. Né? O que tem a ver com a minha vida também. Não é coisas assim... Lógico, às vezes a gente foge. Porque o nosso Instagram, a gente tem 4 vertentes. Depois a gente pode até falar sobre isso. Um deles é o entretenimento. Com sempre dosagem. O entretenimento é esse. Então, esses dias eu brinquei com meu pai. Meu pai fez um vídeo falando da minha boca. Espantosíssimo. E eu fiz um vídeo, coloquei nos stories, no Reels, deu um super engajamento, porque quando ele me viu, ele quase teve um troço. Minha boca tava desse tamanho. Você fez aquele procedimento? Eu cheguei e fiz uma reação do meu pai. Meu pai é muito sincero. Falei, pai, o que você achou da minha boca? Ele falou, Rafaela, assim, foi espantoso. Cadê minha filha? Ele falava, cadê minha filha? Então, eu coloquei... O pessoal gosta, né, desses conteúdos. Não, né? foi mais assim, deu mais engajamento do que um outro mais sério, sabe? Sim. Mas é o entretenimento, as pessoas também gostam disso. Então, tá lá, os stories é a janela. Chegou, abriu, o que tem lá hoje de especial para saber? Então, se tivesse um laboratório, eu faria um bom dia da recepção, já cuidou da sua saúde hoje, tem algum exame aí para fazer, não deixa para a última hora, escrito, não precisa aparecer, porque aí dá muita... Porque não combina até muito, eu acho que uma blogueiragem, ou talvez tem a questão de... A dosagem. Mas um bom dia, a gente está aberto até que horas a que horas. Um bumerangue da recepção. Um bumerangue, os serviços que oferecem, sabe? Assim, pode fazer, por exemplo... Lá dentro, eu não sei se pode filmar, mas na hora de fazer a parte do sangue, sabe assim? Alguns detalhes dá pra pegar. Sabe assim? Isso enriquece, isso conecta. Isso diariamente você? Todos os dias. Todos os dias. Tem empresa que eu faço a cada 2 dias, um dia sim, um dia não. Mas tem empresa que depende assim, Rafaela, eu quero muito, bate forte nisso pra mim. Então, todos os dias ela tá aparecendo. A outra não, Rafaela, pode ser um dia sim, um dia não. Então, um dia sim, um dia não. E não precisa encher linguiça também. Não tem nada pra postar hoje? Tudo bem. Então, serviria, então, pra Xenopão também, essa lógica? Tudo, pra todo mundo. Ali na padaria... Ou num cliente, um bom dia. As características da publicidade, enfim. Sim. Então daria para utilizar. Não precisa falar, eu não quero falar, eu tenho vergonha. Faz um vídeo, um bumerangue, rapidinho, coloca uma música legal, uma legenda simples ali embaixo. Sempre tem que ter uma legendinha. O horário que você está fazendo, sabe? E ter esses insights. São detalhezinhos, né? Detalhes. É por isso que as empresas contratam um profissional. Elas não têm tempo para fazer isso. Por isso que eu também fui para o gerenciamento. Elas não tinham tempo, não tinham, talvez, criatividade. O cara tá lá, Rafaela, eu fico o dia inteiro aqui no balcão. Eu não tenho tempo de filmar, de editar, de postar. Não dá tempo. Faz isso por mim. Então, eu vou lá, capto todo o conteúdo. Eu vou a cada 15 dias ou uma semana. E depois eu vou soltando esses conteúdos todos os dias. Então você faz um cronograma, desculpa te cortar, mas você faz um cronograma, por exemplo, eu vou lá daqui 15 dias, então eu já tenho que pensar o que eu vou usar durante 20 dias, por exemplo. É assim.
Então, o feed eu abasteço 2 vezes na semana, entre fotos e reels, produzo também. Legal. E stories todos os dias para ele, Legal. né? Uma pousada, por exemplo, que eu também tenho. Então, eu vou lá a cada 10, 15 dias, capto todas as imagens. Então, eu vou falar só de piscina hoje eu vou pegar só a sala de jogos. Já Legal. pego tudo e vou repartindo esses conteúdos. Você se prepara antes de ir, eu vou lá para fazer isso para otimizar seu tempo. Exato. Consegue fazer tudo num dia. Fico lá em algumas horas, 2 horas, Ah, volto com isso tudo para casa. caramba. Volto para casa e aí todos os dias eu me programo para soltar. E essa moça que me ajuda, né? A soltar todo dia no Instagram. Certo. É isso. Rafa, como superar a vergonha para começar a postar, fazer stories, fazer vídeos, aparecer mais nas redes sociais? Nós sabemos hoje que, igual você falou, é uma vitrine a rede social. Às vezes o franqueado, por exemplo, quer comprar uma franquia da Lion Force, ele nem conheceu a gente pela rede social. Foi lá pelo Google, por exemplo. Ou alguém indicou, enfim. Mas ele vai lá na rede social para saber quem são essas pessoas, quem estão por trás da marca, né? E como quebrar essa barreira da vergonha. Olha, Júnior, vergonha todo mundo tem. Ou já teve. Até os oradores mais respeitados do mundo. Todo mundo, às vezes, sente um pouco de vergonha. Insegurança, eu acho que seria talvez a palavra. Mas tem que começar. Toda vez que alguém me procura para fazer uma consultoria, eu falo, cara, se você não começar, você nunca vai... Como é que você vai aparar coisas que você não tem como... Você não sabe onde está o erro. Então, eu fiz um brigadeiro. Ah, não ficou bom. Mas como que eu vou saber se esse brigadeiro não tá bom se eu não faço o brigadeiro? Então, assim, você tem que começar. Primeiro de tudo, nunca apareça nos stories e em qualquer lugar do mundo na sua vida se você não sabe o que você vai falar. Sem dominar o assunto. Eu tô aqui hoje, mas eu estudei na minha casa antes. Eu trouxe... Não deixaram, tá? Eu trouxe um notebook aqui. O Júnior não me deixou... Não. Eu até coloquei nos meus stories. Ontem, então você me mandou um pré-roteiro, né? Eu estudei esse roteiro, fiz o meu roteiro e trouxe pra cá hoje. Ele falou, não vai ficar com o roteiro aqui, não. Não, Eu trouxe o notebook. Então, mas aí eu também, mas eu uso muito pouco, isso aqui é só um norte. Sim, mas por que eu falo? A gente tem que estar preparado sempre pra tudo. Por exemplo, você falou, Rafaela, você não vai usar o teu notebook aqui. Pronto. Você tirou de mim, mas eu estudei antes. Se preparou. Eu me preparei. Então, primeiro de tudo, eu preparo. Então, eu vou falar hoje de uma taça, eu vou falar de um celular, eu vou falar da franquia, qualquer coisa que você for falar na sua vida. Se você não se prepara antes, nem ligue o seu celular. Porque você vai se embananar, você vai esquecer, vai vir vícios de linguagem, vai virar uma... Você não vai conseguir avançar, porque você não se preparou. Então, primeiro de tudo, preparo. E aí, grava e treina. É treino, Júnior. Tudo é treino na vida. É treino. É treino. Tudo é treinável e tudo é aprendível na vida. Então, um jogador de futebol, ele treina. Sabe, um cara que vai... Um maromba aí, né? Esse pessoal que faz aí esses Arnold da vida, treina. Todo mundo Disciplina, treina. né? Por que eu, pra falar, não vou treinar? As pessoas acham que não. Eu vou lá e falo qualquer coisa. Não. Vai lá então, vai lá, fala qualquer coisa. Aí você vai se perder, vai ficar confuso, ninguém vai entender nada, a sua comunicação vai ser falha, não vai ser algo entendível. Vai ser, sabe assim, você vai falar e ninguém vai entender, não vai ser objetivo. Algo forçado, artificial. Sem naturalidade. Então, primeiro de tudo, se preparou, segundo, treinou. Até hoje, quando eu vou gravar vídeos pro meu Instagram, eu gravo 5 vezes, 6 vezes um mesmo vídeo. Não gostei, até eu achar, não, esse agora... Sério que você faz tudo faço. isso? Porque, até hoje? Até hoje. Primeiro, porque eu sou exigente, né? E segundo, porque... Eu faço meus roteiros antes também. Então, eu vou falar hoje sobre linguagem verbal. Eu fiz um roteiro, eu me preparei antes. Mas na hora que eu tô gravando, pode ser que eu me perca, pode ser que eu tenha esquecido de alguma coisa. Não gostei desse vídeo. Vou lá e faço tudo de novo. Então, eu gravo muitas vezes pra sair do jeito que eu quero que saia. Eu me preparo. Então, a sua dica é... Treino muito, Treina. muito. Vai fazendo. Até achar. E não vai ficar perfeito, nunca. Aí se você esperar, agora estou perfeito, vou sair no meu Instagram. Não faça isso. Se você pegar um vídeo no meu Instagram de como eu comecei, lembra? Eu falava assim, ó. Misericórdia. Eu falava desse jeito assim. No interior, então, né? Fala misericórdia, né?
Eu falava Gabriel assim, do céu. eu Não, tinha uma aquele vídeo teu vergonha. antes e depois é muito bom. É muito bom. Vergonha de falar, timidez, eu falava baixinho, assim, meio introspectivo, uma coisa estranha. E aí, hoje eu já falo assim. Mas você já não era apresentadora nessa época? Eu era, mas eu tinha vergonha de falar nos stories. Ah. E a vergonha não é vergonha de falar, é vergonha de ser criticado. Hoje, Júnior, o que eu falo muito nas minhas consultorias... Opa, peraí, é importante isso. Você volta na sua consultoria. Então as pessoas não têm vergonha de gravar e sim de ser criticado? Eu vejo muito isso. Eu era assim. O que as pessoas vão falar de mim? Tem sentido. Entendeu? Não é assim se eu tô falando bem. Porque às vezes ela sabe falar. Ela sabe falar. Mas o que vão pensar de mim? Fala, sabe aquela coisa assim? Quem acha que... Quem a Rafaela pensa que é? Caramba, tem sentido demais isso. Isso trava a gente, isso, né? chama-se crenças limitantes ou pensamentos sabotadores. Que nós mesmos incorporamos isso e a gente trava. Então, o círculo vicioso da timidez é essa. É você tem uma situação, aí você já começa a colocar... Então, a situação é gravar um vídeo. Bom, mas, ai, meu Deus do céu, mas eu não sei falar, eu não vou falar, vão rir de mim, ai, meu Deus. Aí começa a vir os sintomas. Quais são os sintomas? Aí começa a ter aquela coisa da barriga, aquele frio, aquelas coisas por dentro. Aí começa a vir sintomas mesmo muito ruins. Eu tinha sintomas horríveis de diarreia e vômito antes de... Eu fazia teatro na escola com 12 anos. 10, 12 anos. E eu vomitava. Caramba. Muito. Só que o círculo do vício, né, do tímido, ele vai chegar nesse extremo do descarrego aí da adrenalina e ele vai travar. Então ele vai falar, não, eu não consigo e para. Ele não vai avançar. Sem saber que isso seria muito bom pra mim, eu nunca travei. Eu nunca deixei de fazer um teatro na escola. Mesmo eu saía do banheiro que vomitando. Então, por exemplo, eu vomitava. Em 10 minutos eu tinha que estar no palco. Eu nunca deixei de fazer. Mesmo mal, mesmo assim, sabe? Parece que quando eu entrava em cena, tudo acabava ali. Mas até o momento, eu travava demais. Até que eu pensei em fazer... Isso eram crenças limitantes que eu tinha. Com 12 anos, 13, eu não sabia o que era isso. Sim. Mas era medo de encarar... Quem que a Rafaela pensa que é? Ai, fazendo teatro, porque eu era boa mesmo no teatro. Eu cheguei a fazer a Catarina do Petrúquio, que era a megera indomada, uma coisa assim... Eu gostava muito, mas eu tinha medo das críticas. Ai, se eu errar, ai, o que vão falar de mim? Era isso, meu medo era esse. Porque aí quando eu comecei a pensar, falei, cara, eu tô há semanas ensaiando, meses treinando, tá na ponta da língua o meu texto. Quando eu mudei a minha cabeça, e eu falei, não tem sentido toda essa dor, essa insônia. Isso com 12 anos? Com 12 anos. 13, 14. Eu fiz até os 15 anos de teatro na escola. Isso lá na... O friozinho na barriga sempre dava, sempre. Né? Não, e até hoje eu gosto disso. Me dá, às vezes, eu sempre falo no meu Instagram, dá às vezes uma tremedeirazinha, um frio na barriga. E é gostoso, porque quando para de ter esse frio na barriga, dá a impressão que você já sabe tudo e não precisa de ajuda, de nada. Não. Sim. Quando você... Esse frio, você tem que... Te move. Isso. Você usa para o teu favor isso. Pra superar. Exato. Então isso é gostoso. Sim. É uma coisa gostosa. Na minha época era uma coisa que me deixava doente fisicamente. Sim, entendi. Então hoje a pessoa vai falar nos stories, por exemplo, ela tem medo de ser criticado. E essas crenças vão crescendo, 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 ela se limita e ela não vai sair daquilo. Eu acho que o maior desafio, então, o que a gente encontraria, por exemplo, será 10 pessoas e dessas 10, 9, 8 tem dificuldade, por exemplo, de falar no Instagram. Dessas 8, o real motivo, quase 90%, é o medo de ser criticado. Eu falo com as pessoas, ela fala, eu quero tudo falar, a mas ver. eu tenho uma vergonha. Tem tudo a ver com o que você está falando. Tem O tudo que a vão ver. pensar de mim? Ai, quem é ela? Não sabe nem conversar. Gente, tem tudo a ver. É assim. Abriu até minha mente, porque às vezes eu vou gravar algum vídeo, eu não tenho dificuldade, você tá falando aqui? Eu não tenho dificuldade de fazer uma apresentação de um produto, de um projeto, falo para treinamento, pego o microfone e falo, eu não tô nem aí. Na hora que eu pego essa coisinha aqui, vou gravar um Instagram, aí eu volto, Gabriel, volto, falo, deixa quieto, vai, vou. São as críticas. Cara, que porque loucura isso. a gente tem muito essa coisa, ai, tá blogueirinho agora, ai, tá blogueirando, Que loucura ai, isso. que não sei o quê. Então são os apelidos, o que as pessoas vão falar. Então a gente não tem medo da câmera. É quem está por trás Então você tem que ligar o botão do foda-se. Foi isso que eu Psst, fiz. foda-se, Eu fiz pode isso. falar mal de mim, eu tô correndo atrás do meu espaço aqui, eu preciso conquistar meu Eu fiz objetivo. isso. Quando eu comecei, né, há 2 anos atrás, eu falei, cara, é meu trabalho agora, eu vou ganhar dinheiro com isso. Então, dane-se.
É isso Vão gostar, aí. não vão gostar. Quem quer ficar aqui, fica. Quem não quer, não fica. Muita gente saiu, muita gente ficou, muita gente entrou. Eu tinha 4 mil seguidores quando eu comecei, tô quase com 7 agora. Reais, né? Reais. Porque tem gente que tem 100 mil, mas é tudo Não, da Arábia, não, né? isso É da aí, Arábia, né? Bota, ó, você quer saber se alguém, a dica aqui, ó, Ó, um dá a adendo. dica. Quer saber se alguém compra seguidor? Vai lá e coloca assim, Mohamed, em quem segue ela. Se tiver- aparecer uns 30, é tudo das Arábia. Só tem Mohamed. É verdade. E, é verdade. então foi assim que eu 7 comecei. reais dá resultado, tá? O quê? 7 mil seguidores reais dá resultado. Lógico, porque é gente verdadeira, é gente que me vê na É. rua, é gente que eu conheço. Rafa, deixa eu ver se a sua boca deu certo mesmo. É isso que dá resultado. Deixa eu ver se esse cabelo teu aí, não sei, essa unha, sabe? Tudo que Legal. eu faço, as pessoas me perguntam, você comeu, mas você gostou mesmo daquilo lá? É bom Que mesmo? legal, Elas querem que saber, legal. né? Então, a timidez é isso. Acho que é você, principalmente, trabalhar dentro de si essas crenças limitantes aí. Isso. Então, E pra vai fazendo. treinando. Pula esse obstáculo da limitação, da crença. Que não é fácil, Júnior. Não é, não é. Não é fácil. não Não é, eu vou chegar agora e fazer. Não. É desafiador demais. Mas é treinável e é negociável e todo mundo consegue. Não é uma coisa que não consigo. Consegue. Se você tiver muita força de vontade, sim. Eu vejo a Glaucia, minha esposa, né? Quando surgiu o Instagram, assim, tinha o Facebook, depois o Instagram, né? E a Glaucia, eu não vejo ela negociando muito, assim, ela conversa bem, tudo certinho. Tem um poder de persuasão que nem ela sabe. Igual eu falo pra você tem tanto talento que você nem sabe, né? E ela é bem desinibida, né? Então, aí quando começou, gente, como ela foi se soltando no Instagram. E fez isso aí que você falou. Fazia voltar, fazia é voltar. Hoje ela nem volta mais. Se errar, errou. Se tá tudo bem, manda bala e tá. Se eu tô no Instagram, assim, falando com as pessoas, eu nem Sim, volto, sim. né? Quando é algo que eu sei que vai Você tá pro falando feed, profissional isso, também, tudo bem. né? Mas antigamente, eu errava, não saía, era uma coisa absurda, porque eu coloquei essa crença em mim, eu já fazia programa de TV. Então, não gente, tinha motivo. sim. Mas não era isso. Hoje eu entendo que era medo das pessoas, medo das críticas, medo do que as pessoas iam pensar da Rafaela, que mora em Severina e virou blogueira agora. Rafa, agora há pouco você falou sobre 4 pilares para decidir o conteúdo ou ter um Instagram, ser influencer digital, enfim. Quais são esses pilares? Existem 4 pilares que a gente deveria, pelo menos um influenciador ou quem tem uma empresa deveria usar para mesclar isso aí no teu Instagram. A gente chama de matriz de conteúdo. Então, o que você tem que fazer no teu Instagram? Você tem que educar, você tem que inspirar, entreter e convencer. Então, são 4 tipos aí de conteúdos que você vai produzir usando essa lógica. Então, por exemplo, o mais importante para mim hoje é o educar ou ensinar, que é o que eu faço na parte de oratória também. por exemplo. Então, hoje a minha parte de oratória é ensinar. Eu ensino gratuitamente, né? Legal. Para que as pessoas comprem depois de mim. O Sim. influenciador, existem vários tipos de influenciadores, mas o influenciador que tem um nicho, o influenciador de moda, o influenciador de turismo, de gastronomia, ele ensina de graça e depois ele pode ter um curso que a pessoa vai comprar. Ele entrega conteúdo, Exato. As pessoas querem passa aprender. credibilidade. O que as pessoas aprendem com você? Ela entra no teu Instagram hoje, o que ela vai ter lá? Ela vai ter só fotos de biquíni, de moda, de quê? De viagens, o que ela vai aprender com você? E as pessoas gostam muito de aprender com as outras pessoas. Sim. O que você vai passar para ela? Então, esse é um pilar, para mim, é o mais importante. E ao entregar conteúdo, cria-se uma autoridade. Exatamente. Aí você consegue vender o seu produto, Sim. porque, peraí, o cara falou aqui, sabe pra caramba, eu vou Exato. comprar, deve ser muito Hoje, melhor. eu né? quero ter autoridade cada vez mais nesse nicho de oratória e comunicação. Legal. Então, os meus posts são pensados na parte de informar e ensinar. Depois a gente tem o entretenimento, que é muito importante. As pessoas querem, lógico, tem que saber dosar bastante, mas o que eu usei essa semana de entretenimento que eu te falei? Do meu pai. Da boca. Da boca. Então foi algo assim muito espontâneo, mas que é muito legal, né? As pessoas gostam de ver o teu dia a dia. A Rafaela, que tá ali sempre profissional, sempre mais séria, mas como que é o dia a dia dela também, de vez em quando, né? E se você, pegando esse gancho, se você entrar no Instagram da Glaucia e lá nos Reels dela, os que mais engajou, o que mais tem visualização é ela me trollando. Eu sei. Eu vejo. Porque assim, eu não deixo, eu falo pra ela, não vamos combinar. Se vai me trollar,
trola, de Tá. verdade, pra ficar algo natural. Natural, é. Porque o legal é natural. Mas aí eu tô evitando, falar, ó, não me trola, não, amor, dá uma segurada um tempo, dá uma segurada um tempo. Mas tá precisando voltar, o pessoal pede pra fazer de novo. Então, por isso que aí tudo tem que ser dosado. Dosado. Porque se você faz só vídeos de entretenimento, você perde a sua autoridade no teu nicho. Sim. Se eu fizer agora só vídeos do meu pai fazendo graça, do meu priminho, Perfeito, entendi. eu vou perder a minha autoridade. Entendi. Então, de vez em quando é muito legal. Ah, A menos tá. que você não tenha, você não tá pensando num Instagram Sim, profissional. Você tá lá porque você gosta de curtir. Se divertir. Tudo bem, né? Aham. Mas você tem que pensar no teu propósito. Depois, inspirar as pessoas. Sabe esses posts de inspiração? Você coloca uma foto sua de antigamente, onde você chegou hoje. Aquele post meu, por exemplo, falando dos stories e falando hoje, é um post de inspiração. Sim, é legal. É. Então, é uma maneira de você inspirar. Olha, hoje eu tinha um carro tal, olha onde eu cheguei, sem ostentar, né? Uma inspiração, o meu celular, por exemplo, quando eu conto uma história minha, esses dias eu comprei uma ring light, tudo que eu vou contar, que eu compro, eu conto uma história. Eu não chego lá e falo, olha, a gente vai ring light nova. Como chama o termo que eles usam da história quando cria essa Storytelling. Isso. É o storytelling. Então, eu conto uma história. Eu comecei assim, hoje eu tô assim, então dá um engajamento muito legal. As pessoas, elas não vão ficar com inveja. Sim. Não vão falar que eu tô ostentando. Se ela pôde, se ela conseguiu, também vou Exato, conseguir. Exato. Né? Então, Inspirar. Exatamente. Então, inspiração, isso é muito legal também. Legal. Só que se você também só fizer post de inspiração, nossa, poxa, a Rafaela só faz inspiração, mas como que ela chegou até ali? Tá, e aí, né? Eu quero saber o processo dela. Sim. E aí eu venho pra parte do convencimento, que aí é quando eu tenho um produto e eu quero convencer essa pessoa a comprar o meu produto. Então, quando você vai abrir, por exemplo, vagas, todo mês eu abro vagas das minhas consultorias. Agora, em abril, eu fiz um valor especial, porque é meu aniversário, porque é Páscoa, então eu fiz Que um dia valor... que é seu aniversário? Dia 21 de abril. Ah, legal. Eu fiz um valor especial. Na semana da Páscoa, antes, eu já fiz um post com orelha de coelho, Legal. sabe? Com as xícaras que eu dou na minha consultoria na mão. Certo. Que é um convencimento. Então, eu faço um post educacional da minha oratória e já venho com um convencimento em seguida. Compre a minha consultoria. Então, são os 4 quadrantes aí que a gente tem que pensar muito bem como eu vou dosar isso. Se eu Legal. só convencer, se eu quero só que a pessoa compre, eu fico chata. Sim. Se eu falo sim. só de informação, é demais. Se eu faço só entretenimento, mas cadê a Rafaela profissional? Né? Sim. Ou se eu só inspiro. Então, assim, tudo tem que ter dosagem certa. Então, eu penso muito nisso quando eu vou fazer também os posts dos meus clientes. Porque, às vezes, o meu cliente, eu faço muito post para ele de informação, mas às vezes eu quero entreter. Eu falo, vamos mudar um pouquinho essa semana? Vamos fazer um post. Outro dia eu fiz um post dançando com a galera. Entendi. Né, de óculos, por exemplo. Porque é sempre formal. Vamos mudar um pouquinho. Porque as Sim, pessoas gostam de sim. entrevista e dá super engajamento. Sim. Então, eu sempre mesclo isso também, não só com o meu conteúdo, mas com o dos meus clientes também. Então, se a pessoa pegar aqui uma sequência de educar, inspirar, converter, e o converter é o último, né? No caso, e entreter, assim, Saber dosar. Saber isso, dosar. Isso. Ela consegue... eu vou fazer 4 posts essa semana. Vamos entregar algo basiquinho aqui. 4 posts por semana. Se eu pegar um de cada, funcionaria. Funcionaria. Basicamente, sem fazer estratégia, sem Não. entender. O que eu tô te falando é algo básico para todo mundo Sim. que quer começar. É assim. Entendi. Tem que ter tudo. Porque a pessoa, ela quer começar e aí, às vezes, ela começa só com vídeo de entretenimento. E aí fica uma coisa assim, só muito... Sabe, perde autoridade, Sim, eu credibilidade. entendi. Ou Legal. ela fica muito séria, de repente, do nada. Mas ela não é assim. Tipo, eu não sou assim. Por que eu vou ficar fazendo coisa séria se eu sou muito espontânea nos meus vídeos e tal? Então, eu tento dosar isso hoje. Para ficar natural também. Natural. Isso é a base do marketing de conteúdo hoje, tá? Isso Essa matriz é a base? É a base do marketing de conteúdo hoje, que está muito em alta. As pessoas, tanto o influencer hoje também tem que ficar muito antenado a isso. Né? Se ele quer entregar um bom produto pro cliente dele, ele também tem que saber. Não é todo mundo que sabe e estuda, mas eu estudo marketing digital e isso é uma das bases aí hoje para você ter um Instagram legal. Você falou agora há pouco sobre a pessoa, às vezes, trava porque tem receio do que o outro vai falar, ou vai criticar, vai pensar. Porém, tem pessoas que, por natureza, já é mais tímida. Sim. Onde você, com o seu curso de oratória, pode ajudar essas pessoas? Tanto para quem tem timidez, quanto para quem tem
aquele pensamento, ó, vão falar mal de mim se eu postar alguma coisa. Tem gente que já é tímido. E o que eu sempre falo, né? Esses dias eu falei com um moço, fiz uma consultoria com ele, que ele é extremamente tímido na internet. Pra falar com as pessoas, não. Mas ele falou, Rafael, eu tive um bloqueio com 15 anos de idade, riram de mim na escola. E eu não consigo mais falar. Assim, quando eu sou o centro das atenções, ele falou, tipo, eu tô aqui numa mesa. Se eu sou o centro das atenções, eu travo. E aí eu tô trabalhando com ele, então essas crenças limitantes no caso dele. Mas, por exemplo, a comunicação não é um dom. Ninguém nasce com esse dom. Ela é um treino. Existe facilidade. Eu, Rafaela, nasci com uma facilidade. Eu comecei a falar com 9 meses. A minha irmã tinha 2 anos e não falava. Minha mãe achou que ela fosse muda. Até que o médico daqui de Rio Preto falava assim, seu Sebastião, mamãe, calma, até o 3º ano é normal, fica tranquila, tá tudo bem. Duvido que ela faça esse corte e posta no Instagram dela pra irmã dela brigar com ela. Vai postar? Duvido. Então, enquanto eu falei muito cedo, com 9 meses, a minha irmã demorou 2 anos pra falar. Que preguiça! Preguiçosa. Não, o médico falava, a gente achou que podia ser surda. Ele falava, não, ela é preguiçosa. Olha isso. Ela é preguiçosa pra falar. Depois também deslanchou, né? Sim, claro. Só que assim, então, não é um dom. É uma facilidade. Então, eu sempre tive facilidade pra fazer teatro, pra falar na escola. Eu não tinha vergonha. Então, aquela história do dom da palavra não existe? Não. Tá. Então, o dom da palavra. Ele foi ao longo do tempo se treinando sem perceber. Exatamente o que aconteceu comigo. Na escola, olha que legal. Quando eu comecei a fazer teatro e poesias na escola, recitava muita poesia, eu, sem saber, eu estava treinando a minha comunicação mais ainda. Sim. Eu já tinha facilidade para falar. Potencializou, na verdade. Então, quanto mais teatro eu fazia, quanto mais apresentações, Dia das Mães, Dia dos Pais, a Páscoa, a Natal, tudo eu fazia, tava tudo lá no meio. Quanto mais eu fazia isso, automaticamente eu estava treinando essa comunicação sem saber. Eu falava em público, tinha que pegar o microfone na mão. Sim. Então, olha que interessante. Uma pessoa tímida, óbvio que ela vai ter mais dificuldade para falar, ela vai de se expressar, ela tem medo, insegurança do que as pessoas ou às vezes vão falar e tal. Mas é treinável. Então, eu falei com esse moço esses dias, que me pediu essa ajuda. Ele tinha esse trauma aí, né? Mas a pessoa tímida, lógico que ela vai ter talvez um pouco mais de insegurança para falar, mas ela vai ter que sair dessa inércia. Todo mundo que... Primeira coisa, Júnior, se você procura um profissional, é porque você quer sair disso. Sim. Aquela síndrome de Gabriela. Ah, eu nasci assim, eu sou assim, vou morrer assim. O cara quer sair disso. É o famoso procurou ajuda porque reconheceu algo. Primeira coisa é você reconhecer, olha, eu tenho essa dificuldade, por que então eu preciso de ajuda? Bom, eu sou tímido, eu não consigo falar, eu quero aprender, é isso. Procurou ajuda. Primeiro de tudo, ele quer sair disso. Então, se ele quer, é um passo assim, é o primeiro passo. É sair disso, sair dessa inércia. E aí, com treinos, as dicas que eu dou desde postura, dos treinos, como falar. Isso está no seu curso de oratória? Está na minha... são as técnicas que eu dou nessa consultoria. Quais são os módulos do seu curso de oratória? Eu sempre começo com uma... Na verdade, ela é uma consultoria específica para cada um. Ah, o seu curso não é um curso com várias pessoas? Ainda não. É individual? É individual. Ah, melhor ainda, ué. É individual. Então, assim, por exemplo, eu dou uma base para todo mundo. Sim. Eu falo sobre linguagem verbal e não verbal. Então, desde postura, gestos, essa coisa de... O corpo fala. O corpo fala. Se eu ficar quieta aqui, qualquer coisa que eu fizer aqui, eu tô falando com você. Então, o corpo fala. Então, eu dou essa base para todo mundo até chegar no ponto que ela quer... se ela quer... melhorar. Então, ela chega em mim e fala, Rafaela, eu quero aprender a falar nos stories. Rafaela, o meu problema é timidez. Rafaela, o meu problema é dicção. Ah, eu tenho problema com linguagem, com vício de linguagem. Ela vai me passar o que ela quer. Outra, esses dias, ela prega na igreja, ela tá com o texto aqui, tá com a palavra na mão. Ela pega o microfone, ela se perde, dá branco. Posso te contar uma experiência que eu tive rápida? Vai. Fui gravar no Raul Gil. Eu vi o vídeo que aí, foi gravado. Aí, bem antigo, né? Aí, rapaz, eu treinei, tava em São Paulo no chuveiro, tomando banho, você deseja, assim, eu fazia no espelho, tava lindo. Aí chegou lá. Aí o cara falou assim, você quer o teleprompter? Eu falei, não preciso disso não, tal. Beleza. Aí chegou o Raul com o microfone dourado na mão. Lindo. A hora que ele falou assim, ó, eu conversei com ele antes, muito, muito simpático. Aí ele falou assim, Júnior, aquele jeitão dele. Agora ele falou, talha ferro, e me... Júnior, talha ferro. Aí eu... Não saiu nada. Não era ao vivo. Era
faltou oxigênio no meu cérebro. Eu senti a falta de oxigênio no cérebro. Nervoso. Cara, foi surreal. Aí o pessoal começou a dar risada, porque eu dei uma de bonzão, né? Falei, não, coloca aí o teleprompter. Aí eu começo a falar, minha voz nem sai direito. Então, assim, de fato, eu tava confiante, mas na hora que acendeu a luzinha, Isso. já era. É nesse insight ali, a hora que você vai falar, que você acaba se, né? E aí existem técnicas para isso. Então, o que eu passo, desde respiração. Legal, hein? Né? Você ter uma respiração antes. Quanto tempo é esse curso? É 1h30, até 1h30 de consultoria, porque não é um curso, né? É 1h30 de aula. E depois de um mês, eu entro em contato de novo com você e pergunto como é que foi esse Você mês. deixa exercícios durante esse mês pra Ela vai pessoa. treinar o que a gente aprendeu. Se ela chegar daqui um mês e falar, Rafaela, tô ótima, consegui evoluir, tá tudo bem. Ok. Se ela fala, não, eu quero ainda mais uma aula, ela tem direito, tá? Tá incluso. Entendi. É uma aula tira dúvidas, que a gente ainda faz só pra pegar aquele ponto ainda que ficou pra trás. Então, essa moça, por exemplo, que ela queria falar em público, ela tinha dificuldade de organizar os pensamentos dela. Então, ela já tá começando a falar em vídeo, sem teleprompter. Ela mandou um vídeo pra mim ontem, eu fiquei super feliz. Legal. Falando só de roteiro, assim, né, o que ela tinha mentalizado. Foi super bem. Mas ela ainda tá com uma dificuldade ainda, eu acho que é pra gravar vídeo. Então, segunda-feira a gente vai sentar de novo, online. E a gente tem mais 1 hora pra aparar essas arestas que ficaram ainda pra trás. Então, não é um curso. Eu fiz o curso. É uma consultoria, então. Isso, porque assim, o curso, ele engloba tudo. É que eu fiz, né, pra poder ensinar. É que eu usei o termo errado, então não é curso, é uma consultoria. Não, eu ainda quero ter o meu próprio curso Legal. completo. Aí a pessoa vai comprar esse curso e vai assistir. Só que hoje eu tenho que estar com ela ali fisicamente, né? Assim, ao vivo com ela, né? Mas essa 1h30, às vezes, é muito mais resultado falando com você exclusivo Então, do que fazer um dia inteiro de curso. Já me falaram isso, que estão gostando muito Potencializa. dessa técnica, porque eu vou no ponto da pessoa, isso aí. né? O curso, eu tive que aprender tudo para poder ensinar. Você não, Rafaela, eu quero aprender a falar, vamos me ajudar nessa parte aqui, o resto eu sei, eu quero isso. Então, eu monto para você essa consultoria, te dou esse material depois. Legal, hein? E depois a gente faz ainda essa aula tira dúvidas. É, porque, por exemplo, eu já fiz curso de oratória e tem uma galera. Aí eu tenho que assistir o curso inteiro de Isso. coisas que talvez não servem pra mim, mas servem pro outro, então, Exato. ou o que serve pra outro não serve pra mim, enfim, vice-versa, né? E eu tenho que ficar o dia inteiro num curso, sendo que poderia ser algo de 1h30. Mais pontual. Pô, o resultado é muito maior. Muito melhor, na verdade. Então, eu tenho Legal. trabalhado desse jeito, assim, por enquanto, até eu ter um curso meu mesmo, completo, né? Mas às vezes Ou o caminho é esse, módulos, viu? Mas assim, eu quero ter um curso, por exemplo, para stories, sabe? Aí sim. Stories que conectam, como ter... Legal, hein? Sabe, conexão nos teus stories por meio de vídeos, e aí tem um curso falando disso. Legal, hein? Interessante. Então, mas- É um nicho aí que, pô, o pessoal tá todo mundo querendo estar nas redes sociais. Ah, eu não gosto. Cara, mas você precisa. Você tem um negócio, você precisa Eu não estar. gosto de tanta coisa, tem que fazer. Então tem que fazer, né? Então não é um curso de oratória, é Uma uma consultoria Isso. de oratória. E nós estamos partindo pro final já, viu? Ó, 60 1 minutos. hora já que estão Viu falando? como passa? É bom demais, né? Misericórdia. Eu quero que você deixa pra gente um recadinho. Eu gostaria que você deixasse um recadinho, uma dica, seja para franqueados da rede, ou seja para o pessoal que está nos assistindo, como gerenciar a sua carreira, entre aspas, no Instagram. Vamos falar do Júnior, né? Eu não sou um assíduo de postar vídeos e tal, agora que a Carol está me ajudando, cortando as entrevistas que eu faço aqui, mas como passar uma credibilidade e gerenciar isso para não se perder no meio do caminho. Por exemplo, você falou da matriz aqui, mas eu sou lá um franqueado, eu estou ali postando, tal. Porque a rede social é uma linha tênue, né? Se a pessoa fizer uma coisinha errada, aí vem a lacração, vem o cancelamento. Vem os haters de plantão. Como gerenciar, como conquistar uma autoridade na sua rede social que, de fato, não corra risco de amanhã, pum, cair por terra. É muito difícil. Muito difícil. Eu, quando trouxe meu Instagram para profissional, porque eu criei os dois, né, na época de Vulga Severina. Mas aí eu falei, não precisa, vou trazer tudo pro meu Instagram e transformar o meu Instagram em profissional. Muita coisa eu tive que mudar. Né? Então, hoje, eu tenho um comportamento diferente. Né? Então, as fotos que eu postava, não posto mais, Sim. algumas coisas, porque eu quero... Primeiro, Júnior,
Que imagem você quer passar para as pessoas? Uma pessoa que está sempre arrumada, que se preocupa não só com a aparência, mas que se preocupa com o trabalho, uma pessoa profissional, que tem uma linguagem adequada, uma fala legal, que tem uma postura bacana. Familiar. Ou uma pessoa que não está nem aí, que está sempre com o cabelo lá desgranhado, o cabelo tudo regaçado, com o rosto de qualquer jeito. Então, assim, a nossa imagem fala também. Sim. Então, isso eu tive que me preocupar. Além, eu já sou vaidosa, mas eu também me preocupo mais com isso. O que eu vou falar? Mas eu vou postar? Não acaba criando um personagem? Não, porque essa é a Rafaela, sou eu. Mas eu não preciso xingar. Sim. Eu não xingo você acaba mesmo, se policiando, na verdade. Exatamente. Se atentando a coisas que você não se atentava antes. Sim. Entendi. Então, assim, eu não tenho... Então, eu não vou mais postar esse tipo de foto, não precisa mais, ou eu não preciso mais falar isso no meu Instagram, não preciso reclamar. Hoje as pessoas às vezes reclamam demais no Instagram. Esses dias uma pessoa foi cancelada lá em Olímpia, porque ela reclama, ela é uma influenciadora. E ela reclamou porque ela não tem engajamento. Porque as pessoas não tipo, gente, vocês têm que me seguir. Vocês não me curtem. Vocês querem que a minha empresa feche? Nossa, isso é vitimismo puro, hein? Chorando, sabe assim? Aí não tem sentido. A pessoa odiou mais ela ainda. Então, sim, claro. Eu não vou fazer isso no meu Instagram profissional. Claro, Poderia ter feito isso em outra época. Então, assim... De jovem, né? Enfim. Então é postura. E não é um personagem. Sim. Eu acho assim, Júnior, ninguém precisa saber se você tá sem dinheiro, se você tem conta pra pagar, se você naquele dia tá com dor de barriga. A menos que você fale, ó, galera, nossa, hoje eu amanheci daquele jeito, mas vamos pra cima, vamos lá. Chorar e ficar se lamentando. As pessoas não têm nada a ver com isso. Sim. Então isso não é só um personagem, isso é você filtrar a sua vida. Perfeito, entendi. É isso. Agora, ser outra pessoa, jamais, porque elas sabem. Eu percebo quando você é uma pessoa na internet ou quando você não é. Na minha cidade tem gente que fala de um jeito no Instagram, a voz é uma coisa e quando eu chego pessoalmente é outra. Existe isso na minha cidade. Sei de vários casos Isso disso. É terrível. Eu nem sigo mais porque eu não suporto essa falta de naturalidade, porque ela quer ser uma pessoa na internet e é outra pessoa na vida real. Todo mundo percebe. Esse dia eu tava no restaurante e aí tinha um casal na nossa frente, né? A mulher, o homem, ou a mulher assim, o homem e uma criança do lado do homem. Então eu já fiz uma leitura rápida ali, o menino gosta, não porque o menino estava do lado do pai, não é por isso só, porque a mãe não saía do celular. E aí o menino tá conversando com o pai. Quem tá dando atenção pro menino? O pai. E ela brigando com o cara, brigando com o marido, brigando. De repente, tô comendo aqui, era no Outback, inclusive, porque é muito de frente ali, né? O cara levantou, foi do lado dela, e ela super sorridente, aqui, beijou o cara, meu filho aqui, coisa linda, desligou, fechou a cara com o cara levantou e ela ficou no celular. Falei, você viu isso, amor? Essa é a falsidade da internet. Cara, surreal. Aí nós foi descobrir quem era a moça, famosinha até. Surreal. Não dá pra acreditar. Gente, então não acreditem em tudo que vocês veem na internet. Sabe? Isso. Eu acreditava muito nesses namoros, casamentos, Júnior, não acredito felicidade mais. eterna. Não. Ninguém tem problema na internet. Não, né? assim, então assim, gente, filtra mesmo o que vocês veem. E outra, naturalidade. Eu sou essa e eu sou a Rafaela. Então a melhor maneira de se conectar é usando a matriz que você passou. E sendo você. Sendo você, porém... Moderado. Filtrando. É a imagem que você quer passar. Entendi. É isso. Como que eu quero que as pessoas me veem, né? Como uma pessoa alegre, sorridente, que tá sempre bem. Não é todo dia que a gente tá bem, mas ninguém tem nada a ver com isso, né? Meu Instagram é o trabalho. Meu Instagram não é um hobby hoje. Ele é meu trabalho. Sim. Então, o meu trabalho é sério. Então, a menos que você tenha um Instagram só de brincadeira e tudo bem. Um amigo uma vez falou pra mim, Júnior, para com esse negócio de deixar a Glaucia te trollar. Para de deixar... Fala pra Glaucia parar de te trollar. Porque isso aí, você é empresário. O que as pessoas vão pensar de você? Aí eu falei, caraca, mas por quê? É a minha vida, eu também tenho meu relacionamento e não é nada desrespeitoso, uma brincadeira. Eu não faço isso o dia inteiro, de vez em quando. Embora eu não gosto. Por isso que fica engraçado. Porque eu não gosto. Você não sabe, né? E eu não gosto. E ela faz, fica legal, eu deixo. Né? Então assim, tem o Júnior Família também. É só trabalho e a família. Não tenho tempo com a minha família, não tenho tempo de qualidade com a minha família, tem que ter também, né? Sim. Se o Instagram é o espelho da sua vida,
Então, por que não, às vezes, também compartilhar isso com quem você gosta? Sim. Porque eu quero que pessoas que me sigam ou que curtem alguma coisa, verdadeiramente, né? Júnior, por que você posta? Só para ganhar dinheiro? Não. Se fosse só para isso, eu não ia ter nada, porque eu não posto, quase não posto, né? Então, a gente acaba também entrando, a rede social acaba sendo uma rotina, né? Sim. Um É uma hábito rotina, também, é um um hábito, né? É um Ele hábito. entra na vida da gente como É um hábito. beber água, como tomar... Enfim, acaba entrando, né? É um hábito, principalmente se você trabalha com isso. Então, eu trabalho com isso, então eu levo isso muito a sério, com respeito, porque eu tenho pessoas que eu estou influenciando lá fora, que eu estou falando, então não posso falar qualquer coisa, não posso falar bobeira. O Pilar é o aqui meu matou trabalho. tudo. Você tem que educar, você tem que... Qual que é o outro? Entreter, convencer. Convencer, e tem mais um outro aqui que é importante. Inspirar. Inspirar, que eu acho que é o principal hoje. As pessoas são muito carentes, né? Elas E gostam elas de inspirações. querem. E quais são as tendências? Você acha que o Instagram, ele tem prazo de validade igual ao Facebook? Não. Tá cada dia mais crescendo. Eu acho que na verdade tá migrando por isso. Tenho o Facebook hoje ainda, porque o meu público mais velho ainda tá lá. Então, mas quando eu falo assim, até vou corrigir o que eu falei, né? O Facebook não acabou. Tem um nicho dele, Sim, tem um nicho de pessoa mais antiga, isso, continua. tá lá. Então eu ainda tenho o Facebook por isso. Então, Mas meu a tendência é público... continuar o Instagram? Ah, sim, com certeza. Fortalecer. Cada dia mais. O TikTok tá vindo muito aí também, tá até monetizando já, mas o Instagram também tá monetizando. Reels de grandes influenciadores, depende o tanto de visualizações, ele tá te monetizando como o YouTube Igual já. o YouTube? É, Ah, é? Ah, interessante. Aí, ó, é uma maneira de permanecer no mercado. é lógico. Então ele já tá monetizando os Reels, então assim, ele só tende a crescer. É uma plataforma que tá em alta e todo mundo... Quem não está hoje no Instagram tá morto. Fadado ao fracasso, né? Fadado ao fracasso. É, de fato. Rede social por completo, assim, principalmente o Instagram. Sim. Bom, nós estamos indo pro finalmente, né? A galera... né? Quero te agradecer, Rafa, por ter vindo lá de Severina aqui. Longe, 20 longe. mil habitantes. Ó, a cidade tá crescendo, poxa. Da última vez você era 18 mil, agora já virou 20. Um abraço, pessoal de Severínia, né? Região bacana. O povo interior de São Paulo é muito bacana, É né? gostoso, Um povo eu gosto. Muito Acolhedor. Essa é a palavra, diferente. é gostoso. Quando tiver um churrasco lá, algum sítio, algum lugar, tem que convidar eu e a Glaucia para nós irmos para lá. Te agradecer. Se você quiser deixar alguma mensagem pro pessoal, fique à vontade. E é isso. Então vou te disponibilizar depois os vídeos. Galera, ó, tem que seguir a Rafa. Seu Instagram, como que é? É Rafa Gazeta, com 2 T's, tá lá. E vocês vão, assim, vai entrar no meu Instagram, vocês vão ver que vai ter muita coisa sobre oratória e muita coisa sobre influência digital, que é o que eu trabalho, Legal, né? Então, bacana. espero que vocês podem entrar lá, tem muita dica gostosa, né, de comunicação, de como você se portar nas redes sociais, em público. Então, tem muita coisa, tem muito ensinamento lá. Espero que vocês acessem e fiquem. E a dica poderia ser, vai e faz? Comece, né? Comece. Saia, não tem jeito. O primeiro Sai dessa passo. zona de conforto. Saia. Eu sempre falo assim, que para você dar um passo à frente, você tem que dar 2 para trás. Sempre. E às vezes as pessoas não querem dar. Isso chama impulso. Impulso. Então eu tô aqui, cara, eu tenho que impulsionar, mas dá 2 para trás, dá uma recuada e vai. Essa recuada é o impulso, é a hora que você fala, não, eu preciso isso, eu preciso fazer isso. Respirou, toma impulso para dar os passos para frente. Ô Rafa, mas na real, tenho certeza que o Gabriel, que é um jovem aqui, aprendeu muito alguns pilares, processos, para que de fato tenha resultado na rede social. Então foi uma aula aqui pra gente também, bom. aprendi demais. O franqueado que está assistindo esse vídeo aprendeu muito também, porque foram processos que é um mercado novo. É um mercado, tá no auge, mas é novo. Nós não sabemos o que de fato dá efeito. Tem pessoas que fazem estudo até o melhor horário para postar. Sim, tem que ir testando. Melhor Isso, horário, legenda, melhor formato. Às vezes para tua empresa é melhor foto do que vídeo, para outra empresa é vídeo do que foto. Olha isso. Tudo isso tem teste. Tem que ir testando. Tem que ir testando. Como que funciona. E você faz esses testes para seus clientes? Faço também. Legal. Faço tudo. Rafa, obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigada mesmo. Galera, muito obrigado. Gabriel, valeu. Deus abençoe. Amém. Até a próxima. Tchau, tchau. Até.